Lá em Lucas, no capítulo 6, do verso 1 ao 5, a palavra de Deus nos mostra a primeira polêmica que Lucas registra, que Jesus se envolve em relação ao sábado, quando os fariseus eles questionam o que Jesus estava fazendo era ilícito, pois ele e seus discípulos colheram espigas e as comiam no sábado. Então, nós no domingo passado, tanto pela manhã como à noite, vimos o que significa o sábado na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós vimos que nós guardamos o sábado como presbiterianos. Nós cremos que este é um mandamento moral que deve ser observado pelo povo de Deus. No entanto, nesta manhã eu quero falar, a mensagem do meu sermão é que o domingo é o dia do Senhor. Então, dentro do que nós vimos, a mensagem do domingo passado foi de que o sábado é um dia de descanso e adoração. Ou seja, nós temos uma semana de 7 dias, onde em 6 dias nós devemos trabalhar, cuidar das nossas coisas, e o 7º dia, nesse ciclo, ele deve ser separado para o descanso físico e adoração ao Senhor. E muitas dúvidas que surgem em relação ao sábado. Por exemplo, quando eu digo que nós guardamos o sábado, algumas pessoas dizem o seguinte: mas como assim nós guardamos o sábado, pastor? Os nossos cultos não são aos domingos. Então, é nesse sentido que eu quero falar hoje o que significa o dia do Senhor. Quando nós guardamos o sábado, eu não estou falando que nós guardamos o dia de sábado em si, mas o sábado, o significado da palavra sábado é muito mais relevante do que o dia da semana. Então, guardar o sábado significa descansar e adorar o Senhor, cessar as nossas atividades rotineiras. A igreja de Cristo faz isso no dia que nós conhecemos como domingo, no primeiro dia da semana. Os judeus do Antigo Testamento, eles faziam isso no primeiro dia da semana. Mas a igreja guarda o sábado no primeiro dia da semana. E eu quero dar a vocês aqui algumas razões pelas quais nós guardamos o primeiro dia da semana. E uma das razões para nós guardarmos o primeiro dia da semana, é evidente, é porque o sábado é um mandamento moral que deve ser observado pelo povo de Deus. Isso é claro, nós temos que trabalhar 6 dias e ter o 7º dia para descanso. Numa semana de 7, trabalhamos 6 e descansamos e adoramos a Deus no 7º. Mas nós vamos ver que a prática da igreja do Novo Testamento era cultuar a Deus no primeiro dia da semana. E uma das razões que nós acreditamos que a igreja adorava a Deus no primeiro dia da semana, uma das razões bíblicas, se dá pelo fato de que o primeiro dia da semana, o domingo, é um dia muito importante para o cristianismo. O Novo Testamento fala de 2 dias, o sábado e o domingo. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos o Novo Testamento falando sempre do sábado, e Jesus sempre ali inserido, mostrando o significado do sábado, e fala do domingo como sendo o dia do Senhor. O domingo é um dia importante para os cristãos, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então, quero mostrar com vocês aqui hoje alguns textos, e peço que aqueles que aqui estão abram as suas Bíblias em Mateus 28, do versículo 1 ao 10. Mateus 28, do 1 ao 10. A palavra de Deus em Mateus 28 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então veja, o sábado havia acabado, e para o judeu, quando durava o sábado? Ele começava no entardecer, quando o sol se punha da sexta-feira,
e ia até o sol se pôr do sábado. Então aqui, no final do sábado, significa o primeiro dia da semana, já no domingo. O versículo 1 diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então veja, nós guardamos o domingo, porque foi num domingo que Jesus ressuscitou. E o domingo, portanto, para os cristãos, é um dia muito importante, pois é o dia em que Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos, primeiramente a estas mulheres e depois aos seus discípulos. Todos os evangelhos registram a ressurreição de Cristo no domingo. E todos os evangelhos eles vão dizer, no primeiro dia, no primeiro dia. Então, isso traz para nós uma ideia de que o primeiro dia foi algo em que a igreja considerava importante por conta da ressurreição de Cristo. Mais do que, como que eu posso dizer, registrar o dia que Jesus ressuscitou. Além disso, o propósito dos evangelistas é também mostrar que o domingo é um dia importante para o povo de Deus. Então nós vamos ter referências a esse mesmo texto, lá em Marcos capítulo 16, Lucas 24 e em João 20. Inclusive, agora eu peço a vocês que abram a sua Bíblia lá em João, capítulo 20. Nós vamos ler João 20, a partir do versículo 1, que também trata acerca da ressurreição de Cristo. Aqui em João 20, a palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da semana, veja, mais uma vez o evangelista João também destaca o dia, o primeiro dia da semana, destacando o domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então aqui o registro de João fala que Maria Madalena foi ter com Simão e relatou que Jesus não estava no sepulcro. É possível que ela ainda não tenha tido o encontro que nós acabamos de ler em Mateus. Mas antes desse encontro que ela teve com Jesus depois, antes disso ela avisa a Pedro. E a Bíblia diz: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. O outro discípulo aqui é o próprio João, tá, irmãos? Que a Bíblia fala, o discípulo que Jesus amava. Então João corre mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo,
chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então aqui nós vemos que o texto sagrado fala que os discípulos ainda não tinham entendido que Jesus tinha que ressuscitar no terceiro dia. Então João e Pedro só entendem aquilo que Jesus havia falado a eles antes de morrer. Eles entendem aqui agora, diante do sepulcro vazio. Mas o texto continua e o versículo 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Veja, irmãos, que aqui nós conseguimos perceber como foi o encontro de Maria com Jesus. Aqui João dá mais detalhes, né? Primeiro ele nos mostra que antes de Maria encontrar com Jesus, como nós lemos lá em Mateus, ela tinha avisado Pedro e João. E agora aqui ela se encontra com o Senhor Jesus. Jesus pergunta a Maria: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Percebam, meus irmãos, como a ressurreição de Cristo e o relato da ressurreição é importante para nós cristãos. Daqui a alguns dias, no dia 4 de abril, nós comemoramos aquilo que nós chamamos de Páscoa. Eu digo chamamos porque, na verdade, para nós cristãos, na minha opinião, talvez seria melhor chamar de um culto de ressurreição ao Senhor, porque a Páscoa é uma festa judaica que não é mais celebrada por nós, porque ela foi substituída pela ceia do Senhor. Mas é costume chamarmos esse dia de domingo de Páscoa. Então no dia 4 de abril, nós comemoraremos a ressurreição de Cristo. Nós celebraremos a ressurreição de Cristo. E uma das razões de nós guardarmos o domingo é porque o domingo foi o dia que o Senhor ressuscitou. E esse dia traz muitas verdades. Por exemplo, nós estamos vendo que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, só entenderam que Jesus iria ressuscitar, só entenderam a mensagem de Jesus depois que eles viram Jesus ressurreto. Maria aqui, ela pergunta como se fosse um jardineiro, quando ela está falando com Jesus, ela ainda não tinha visto Jesus, ela pergunta: aonde está o corpo? Ela ainda está procurando o corpo, porque eles não haviam entendido a doutrina da ressurreição. Mas Jesus se manifesta a ela. Aí, ainda naquele domingo, o versículo 19 vai dizer assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, veja como os evangelistas destacam o primeiro dia da semana. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes:
paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Então, aqui nós vemos o relato do dia da ressurreição de Cristo e termina esse domingo. O primeiro dia da ressurreição. A Bíblia vai dizer que uma semana depois, no outro domingo, Jesus aparece novamente para os discípulos e agora dessa vez para Tomé. Tomé não estava aqui no primeiro dia da ressurreição. Tomé não acreditou que Cristo havia ressuscitado. Uma semana se passou e no domingo novamente Jesus aparece para os discípulos. Olha aí no versículo 24, a Bíblia diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. Então veja que este versículo nos mostra que no outro domingo, ou seja, 8 dias depois, Jesus aparece novamente a seus discípulos, novamente no domingo. Versículo 27 diz assim, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então nós vemos o destaque que a Bíblia dá ao primeiro dia da semana, por ser este o dia que Jesus ressuscitou. Abrindo um parênteses, eu gosto também desse texto para mostrar para aquelas pessoas que não acreditam que Jesus é Deus. Tomé chama assim, Tomé se dirige a Jesus desta forma, aqui no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Quando os apóstolos foram chamados de deuses, em Atos dos Apóstolos, eles aceitaram esse título para eles de modo nenhum. Por quê? Porque eles não são deuses. Eles sabiam que não são deuses. Mas por que Jesus não repreende Tomé quando Tomé chama Jesus de Deus? Porque Jesus é Deus. Então, esse único versículo da Bíblia, há outros versículos que mostram isso, mas esse único versículo já seria suficiente para mostrar para aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que ele de fato é Deus. Porque se ele não fosse Deus, ele estaria aqui blasfemando. Tem um livro, eu não me lembro agora o autor, mas que se chama Mais que um Carpinteiro. E neste livro o autor vai dizer o seguinte, se Jesus não é Deus, ele é um louco, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele é um blasfemo, porque ele mesmo se mostrou e se declarou como sendo Deus. Mas o nosso tema hoje é o dia do Senhor, então eu fecho aqui esse adendo. Jesus Cristo é Deus e nós guardamos o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia que o Senhor ressuscitou. Então nós vimos aí que Jesus aparece aos seus discípulos, né, por várias vezes no domingo, 2 vezes, pelo menos até aqui onde nós vimos. Agora lá em Lucas, vocês que estão aqui, abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 24. Lucas também vai registrar que num domingo, Jesus
apareceu àqueles discípulos no caminho de Emaús. Então vamos observar alguns detalhes acerca da ressurreição de Cristo, registrada por Lucas. Lucas 24, a partir do versículo 13, porque os versículos anteriores relatam aquilo que nós já falamos. Aqui no caminho de no versículo 13 diz assim, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Então veja, o primeiro domingo da ressurreição de Cristo, naquele mesmo dia, a Bíblia relata que 2 discípulos estavam em direção a uma cidade, a uma aldeia chamada Emaús, que estava a uma distância de 60 estádios de Jerusalém. Versículo 14 diz assim, iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Então veja, eles estavam conversando sobre o que havia acontecido na sexta-feira. A morte de Jesus, a condenação de Jesus na cruz. Versículo 15 diz, talvez aqueles discípulos podemos imaginar dizendo, poxa vida, nós investimos boa parte da nossa vida seguindo Jesus e no final das contas não deu certo. Porque Jesus foi morto, Jesus primeiro foi preso e agora está morto. Mas o versículo, eu não sei qual é o teor da conversa, mas eles estavam conversando acerca da morte de Cristo na cruz. Talvez desanimados, não sabemos, né? Versículo 15 diz assim, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então aqui nós vemos que havia um impedimento espiritual, provavelmente, para que eles não reconhecessem a Jesus naquele momento. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Versículo 18 diz, um porém chamado Cleopas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram de alguém para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? E na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Observem, meus irmãos, que esses discípulos aqui no caminho de Emaús já haviam ouvido o relato das mulheres e de alguns discípulos de que Jesus havia ressuscitado. Eles, no entanto, não acreditaram nesta mensagem. Mas o próprio Jesus caminha com eles ali no caminho de Emaús e no momento do partir do pão, ele se manifesta a eles. E então eles veem a Jesus, voltam para Jerusalém, falam que haviam visto Jesus ressurreto, recebem a informação de que Pedro também o havia visto ressurreto, e aqui nós temos mais um relato acerca da ressurreição de Cristo. Aí no versículo 36, a Bíblia diz assim: falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Pai seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditaram estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Percebam que o corpo glorificado de Jesus era um corpo de osso e de carne. Igual o que nós temos, mas o de Jesus glorificado. Não mais preso a espaços físicos ou geográficos. Nós vemos que quando ele estava ali com os discípulos do caminho de Emaús, ele sai da presença deles. Nós vemos que Jesus entra onde os discípulos estavam, com as portas fechadas, ou seja, Jesus não entrou por uma porta aberta, ele não está mais preso física e geograficamente. Nós vemos aqui os discípulos e Jesus comendo. Jesus come aqui um peixe, né? Saboreia um peixe e um favo de mel. Vemos Jesus se alimentando com os seus discípulos. Ainda sobre a ressurreição, o versículo 44 diz assim: A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, eu compartilhei aqui com vocês alguns relatos da ressurreição de Jesus. E eu creio que era necessário nós vermos esses textos bíblicos nesta manhã, para nós relembrarmos alguns conceitos e por que a ressurreição é importante, isso é um fato, mas por que nós tratamos como cristãos o domingo como um dia santo? O domingo é um dia santo, é um dia separado. O que significa que o domingo é santo? A palavra santo significa separado, então,
para nós cristãos, o domingo ele é santo, porque é o quarto mandamento. É o dia que nós, discípulos de Cristo, escolhemos para obedecer, para cumprir o quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento? Em resumo, o quarto mandamento nos ensina que o sábado é um dia de descanso e adoração ao Senhor. Para nós, o nosso sábado é observado no dia de domingo. Então, o domingo é um dia santo, separado. Por que os discípulos de Cristo guardam o domingo? Por conta da ressurreição. Por ser a ressurreição um dia muito importante para o cristianismo. Mas não só por conta da ressurreição. Porque nós vemos também que a igreja primitiva, ela tinha o hábito de se reunir aos domingos. Se os judeus tiravam os sábados para irem à sinagoga e cultuar a Deus, os cristãos primitivos se reuniam no primeiro dia da semana. E aqui algumas especulações porque isso aconteceu. Sem contar a questão da ressurreição, alguns estudiosos especulam que é possível que os cristãos judeus começaram a se reunir no primeiro dia também por conta de uma perseguição que começou a existir com os cristãos judeus. Eles começaram a ser perseguidos pelo judaísmo e, por conta disso, passaram a cultuar a Deus como congregação no primeiro dia da semana, tendo em vista que Jesus ressuscitou no primeiro dia. Mas isso são especulações, a Bíblia não fala, mas é uma especulação que não deixa de ter algum tom de razão. Mas nós vemos na Bíblia o povo, a igreja de Deus se reunindo no primeiro dia da semana. Vocês que estão aqui, você em casa, se puder, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Versos 7 a 12. A palavra de Deus em Atos 20 diz assim: no primeiro dia da semana, então veja, aí num domingo, o que acontece? Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então veja só, Paulo está aqui na cidade de Troade. É possível que quando isso aconteceu, já haviam se passado cerca de algumas décadas depois da ressurreição de Jesus. Talvez 20, até mesmo 30 anos que Jesus havia sido ressurreto. Às vezes a gente lê o livro de Atos, né, numa sentada só, e a gente acha que tudo aconteceu, mas o livro de Atos ele registra o que Deus fez num período de 30 anos. Então Paulo está aqui na cidade de Troades, reunidos com a igreja no primeiro dia da semana, no domingo. E veja que eles estavam reunidos com que propósito? Cultuar a Deus. Partir o pão aqui, a palavra partir o pão, toda vez que você ver essa palavra no Novo Testamento, partir o pão, está ligado à ceia do Senhor, né? A Bíblia diz assim lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Então, o partir do pão é participar da ceia do Senhor. Então, eles estavam reunidos ali para cultuar e participar da ceia do Senhor. É possível, e eu tendo a acreditar, que a igreja primitiva celebrava a ceia todos os domingos. João Calvino é um dos teólogos que defende que a ceia deveria ser ministrada todos os domingos. Mas a igreja decidiu não fazê-la desta forma, com medo de banalizar este sacramento tão importante para nós. E tendo em vista também que a Bíblia não fala com que frequência deveria ser ministrada a ceia, essa é uma questão secundária. Mas eu tenho a impressão que a igreja tinha o hábito de tomar a ceia do Senhor todos os domingos.
Mas aqui, nesta reunião especial, eles participaram da ceia. É interessante que nós vamos ver que Paulo, ele iria partir de Troade no outro dia. Então aquele era um culto de despedida, talvez, do apóstolo Paulo, né? Um culto, não que os outros cultos não sejam especiais, mas quando eu digo que aquele culto era especial, era porque o pastor daquela igreja, o apóstolo daquela igreja, o homem que havia plantado aquela igreja, ele iria para outra missão, agora em outro lugar. Então aí no versículo 7, a Bíblia continua e diz que exortava-os e prolongou-se o discurso até a meia-noite. É interessante que diz que Paulo pregou aqui até meia-noite. Depois nós vamos ver aqui que ele volta a pregar e prega até de manhã, né? Foi um culto assim muito especial mesmo, com certeza diferente do que até mesmo eles estavam acostumados. Versículo 8 diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar, abaixo, e foi levantado morto. Então veja, Eutico, ele estava aqui, a Bíblia fala de um jovem, né? É interessante como, às vezes, alguns jovens, como Eutico, eles estão dentro, mas estão fora, né? Eutico estava ali na reunião, mas aonde que ele estava? Na janela. Significando que a janela significa o quê? Ele estava olhando para fora, ele estava pensando em outras coisas. E às vezes nós estamos aqui dentro, mas estamos na janela também, estamos viajando na maionese. E Eutico dormiu. E dormiu no sermão de Paulo. Então, eu penso o seguinte: eu não me entristeço quando o povo dorme no meu sermão. Só que eu aviso, eu não tenho o dom de curar como Paulo tem. Se você dormir, cair, morrer, meu irmão, você vai ser promovido para a glória. O que não é ruim, é infinitamente melhor, né? Mas brincadeiras à parte, a Bíblia então fala que Eutico, ele dorme, ele cai da janela, né? Ele é vencido pelo sono por conta da pregação de Paulo. E quando as pessoas chegam até Eutico, observam que ele está morto. O versículo 10 diz assim: descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então vejam, por que nós guardamos o domingo como dia do Senhor? Porque a igreja primitiva nos dá esse exemplo de que eles se reuniam no dia do Senhor, no domingo. Eles estavam reunidos ali no primeiro dia da semana, Paulo pregando. Acontece todo esse fato com Eutico. Paulo ressuscita Eutico. A Bíblia diz que Paulo volta, distribui a ceia do Senhor, parte o pão com a igreja, então ele volta a pregar e prega até de manhã. Agora abram as suas Bíblias em 1 Coríntios 16, versículo 1 ao 4. Primeira Coríntios 16, de 1 ao 4, a palavra de Deus diz assim: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordeneis as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão contigo. Bom, aqui o apóstolo Paulo pede para que as pessoas separassem o dinheiro que seria enviado como oferta para Jerusalém,
no primeiro dia da semana. Embora aqui não seja um versículo ligado ao culto público, mas por que Paulo pede para fazer no primeiro dia da semana? E aqui me fugiu aqui agora a palavra, mas eu vou usar a palavra deduzir, mas essa não é a melhor palavra, né? Mas nós deduzimos que Paulo faz isso porque o primeiro dia da semana era um dia especial. Ele podia falar, olha, separe durante a semana o valor que será levado para a oferta em Jerusalém, para ajudar os pobres que estão passando pela crise em Jerusalém. Mas não, ele faz, separe no primeiro dia. O que traz a ideia de que o domingo, na igreja primitiva, era um dia especial. E por último, o texto que eu quero ver com vocês nesta manhã, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 9 e 10. Apocalipse 1, 9 e 10. A Bíblia diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Veja, João diz que teve essa visão na ilha de Pátimos. Os irmãos sabem que aqui o apóstolo João estava preso na ilha de Pátimos por conta do evangelho. E ele tem a visão do Apocalipse. Tudo que ele registrou aqui em Apocalipse aconteceu quando? No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o domingo. A igreja apostólica e a igreja primitiva, ela passa a chamar o domingo como o dia do Senhor. Esse não é um termo conhecido, por exemplo, no Antigo Testamento. Esse não é um termo conhecido da língua grega. O povo grego só usava isso raramente quando se referia a um imperador ou coisa assim. Mas a igreja, aqui na Bíblia, e depois nós vamos vendo naquilo que o pessoal chama de pais da igreja. Eu não gosto desse termo pais da igreja, eu entendo, né? Mas eu não gosto do termo pais da igreja porque a igreja só tem um pai, que é Deus. Mas quando a Bíblia fala pais da igreja, está falando daqueles primeiros cristãos, os líderes principalmente, que vieram logo após os apóstolos. Então os pais da igreja também tratavam e escreveram que o domingo era o dia do Senhor. É o dia do Senhor por conta da ressurreição de Cristo. É o dia do Senhor por nós vermos no Novo Testamento que a igreja se reunia naquele dia. Bom, como eu disse no domingo passado, estes sermões, eles seriam mais professorais. Então, é um pouco cansativo, talvez, né? Ainda bem que ninguém aqui caiu da janela nessa manhã. Espero que em casa esteja todo mundo acordado aí. Mas eu creio que era necessário nós vermos todos estes textos, ainda que talvez não seja o ideal para um único sermão, para nós entendermos o porquê que nós guardamos o domingo. Eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui e de você que me assiste em casa, para nós entendermos que o quarto mandamento, ele precisa ser guardado. O quarto mandamento, ele não é um peso. O quarto mandamento, ele foi instituído por Deus para que nós possamos conhecê-lo melhor, para que nós possamos ter comunhão com ele ainda maior. O quarto mandamento é um dia aonde nós separamos para fazer aquilo que nós não temos tempo de fazer durante a semana, por conta do nosso trabalho, por conta das nossas atividades. O quarto mandamento é o dia de estar com a igreja. O quarto mandamento é o dia de estar com a família. O quarto mandamento é o dia que aquelas famílias que têm como cabeça o pai, e eu digo que tem, porque às vezes são famílias de viúvas, de mulheres separadas, de órfãos. Ou seja, geralmente o cabeça de uma família é o marido, é o pai. Mas se na sua família não for esse o caso, alguém na sua casa que é o cabeça neste momento, que lidera.
E o quarto mandamento nos ensina que nesse dia o cabeça, ele precisa voltar para a sua família e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ao seu cônjuge. O quarto mandamento vai nos ensinar que esse dia ele deve ser desfrutado como sendo um dia especial para nós orarmos. Eu estava estudando essa semana e pensando, poxa, é tão difícil nós pararmos um tempo para orar e jejuar durante a semana, porque a gente trabalha, a gente fica na correria. Então eu creio que jejum não é só ficar sem comer, é também, né? Se abster dos alimentos. Mas um jejum proveitoso, é um jejum parecido com o que Jesus fez, onde ele estava buscando a Deus, orando. Então, eu particularmente tenho dificuldades em jejuar enquanto estou fazendo muitas atividades, porque eu não vejo muito propósito nisso. O quarto mandamento é um dia que nos ajuda, por exemplo, a jejuar naquele dia, a ler as escrituras com mais qualidade, a ler bons livros. E aqui eu quero ler para vocês uma parte da ata da Assembleia de Westminster, quando eles tratam do culto e tratam do quarto mandamento, como o quarto mandamento deveria ser observado. Vocês sabem que nós, como presbiterianos, seguimos como a nossa confissão de fé, ou seja, a nossa interpretação da Bíblia é a confissão de fé de Westminster. E essa confissão também é a mesma confissão de outros reformados, não só de presbiterianos, de cristãos que ficaram conhecidos como puritanos também. Então, o que eu estou querendo dizer é que havia presbiterianos, reformados de outras denominações, puritanos, que seguem a Constituição de Fé de Westminster, que foi escrita no século XVII. E aqui e nessa ata que eu quis destacar sobre o culto público, tem 6 pontos. O primeiro ponto diz assim: o dia do Senhor deve ser lembrado com antecedência, de tal modo que os deveres habituais sejam organizados. Então veja, a Bíblia está dizendo que para nós aproveitarmos o domingo, nós precisamos nos antecipar. Olha, eu sei que amanhã é domingo, então eu não posso ficar até 3 horas da manhã assistindo filme, porque senão eu não vou conseguir guardar o dia do Senhor como deveria ser. Eu sei que amanhã é domingo, então hoje eu vou fazer a minha compra, hoje eu vou estudar, hoje eu vou fazer a minha atividade, eu vou arrumar a casa, eu vou me preparar o máximo possível, porque aqui, agora, irmãos, nós estamos seguindo o exemplo de homens, o bom exemplo de homens, mas nós devemos tomar cuidado para nós não cairmos num legalismo, tá bom? Num legalismo tal que, por exemplo, eu ouvi que nos prédios judaicos existem 2 elevadores, um para ser usado durante a semana e um para ser usado no sábado. O do sábado é um que você não precisa nem apertar o botão para ele subir ou descer. E também ele só sobe determinada distância, porque eles foram acrescentando à lei de Deus práticas que a Bíblia não falava. Então, assim, muito cuidado para nós não nos tornarmos legalistas, não é nesse sentido. Mas veja, este princípio aqui da confissão de fé de Westminster é interessante. Que a própria Bíblia ensina, né? A Bíblia diz que os judeus deveriam colher o maná na sexta, suficiente, que Deus mandaria o maná suficiente para o sábado. Nós precisamos, para o nosso bem e para o nosso prazer em Deus, nos preparar para o domingo. Para que no domingo a gente não chegue aqui na igreja, por exemplo, tão cansado. Para que no domingo a gente não faça tantas atividades que nós não tenhamos tempo de ler a Bíblia com os nossos filhos, com a nossa família. Enfim, há necessidade de nos prepararmos, de nos organizarmos para esse dia. Então eles dizem ainda nesse ponto que se preparar com antecedência visava tirar todo o empecilho à santificação do dia de domingo. Segundo ponto, tanto na esfera pública quanto privada, o dia deve ser celebrado como dia santo ao Senhor, como sábado cristão. Então o domingo é um dia santo,
É o sábado do cristão. Para esse fim é essencial que haja durante o dia inteiro uma cessação santa, ou descanso de todos os labores desnecessários. Então eles chamam a atenção, olha, aquilo que não é necessário fazer, não faça no dia do Senhor. Não se dedique às coisas que seja desnecessária. Faça só aquilo que realmente de fato é necessário. E eles vão dizer aqui que eles consideravam, por exemplo, como desnecessário ou necessário se abster de esportes e entretenimentos naquele dia. E de todos os pensamentos mundanos. Então, ali no século XVII, quando a Confissão de Fé de Westminster é escrita, eles dizem o seguinte, olha, não vamos fazer esporte no dia do Senhor, não. Vamos usar os outros dias para nós nos entretermos. É pecado nos entretermos? Não, de maneira alguma. Cultura, as diversas... Existem entretenimentos pecaminosos, é claro, mas nem todo entretenimento é pecado. Fazer esporte é pecado? De forma alguma, é uma necessidade, embora não sigam o meu exemplo, não sou nenhum atleta. Mas os irmãos ali do século XVII, os reformados, eles disseram o seguinte, olha, no dia do Senhor, nós entendemos que não é necessário praticar esportes no domingo. Nós entendemos que o domingo não é um dia de nos entretermos, mas é um dia de nós pensarmos mais nas coisas de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, eu acho esses princípios muito interessantes. E precisamos tentar praticar esses princípios nas nossas vidas. Mas devemos tomar cuidado para não cairmos no legalismo. Né? Devemos tomar cuidado para não nos perdermos nesse sentido. Ponto 3, eles dizem assim, a alimentação desse dia deve ser ordenada de tal modo que nem os servos sejam desnecessariamente impedidos de participar do culto público a Deus. Nem qualquer pessoa seja impedida a santificar esse dia. Então eles dizem o seguinte, olha, o teu servo, ele não pode trabalhar no domingo, porque ele também tem que adorar o Senhor. Então você não pode ir para a igreja e deixar sua empregada ou seu empregado cozinhando ou arrumando a casa para você. E lembre-se, irmãos, nós estamos falando aqui do século XVII, onde fazer comida era muito mais difícil do que hoje em dia, que a gente chega lá e esquenta comida no micro-ondas. Eu brinquei aqui esses dias que eu fui apresentado a air fry. É uma benção, não é? Air fry, todo mundo aqui tem em casa. É uma benção, não é não? Você põe ali o frango e deixa o negócio fritando. Mas no século XVII não era assim. Tinha que acender o fogão a lenha. Tinha que matar o frango, né? Mas os reformadores que escreveram a Confissão de Fé de Westminster dizem assim, ó, se preparem antes para que os seus empregados não trabalhem no domingo. Hoje eu estou até com peso de consciência de buscar a minha marmitex aqui depois do culto. Precisamos nos preparar antes, para que todos tenham oportunidade de ter um dia de descanso. Mas cuidado, para nós não cairmos no legalismo. Quarto ponto, cada pessoa e família deve se preparar em particular para oração por si mesma, pelo auxílio divino, para o ministro e sua bênção sobre ele e por outras práticas santas que promovam uma comunhão mais satisfatória com Deus em seus encontros públicos. Então, a ideia, né, que eles colocam aqui, que o domingo é um dia das famílias se prepararem. Ore pelo culto, ore pelo pregador, né, ore pelo o pessoal do conjunto, ore pelo pessoal da comunicação, ore pela igreja, ore para que o culto público seja uma bênção. Ponto 5. Todos devem se encontrar oportunamente para o culto público, sendo que toda a congregação deve estar presente desde o início do culto, reunida em um só coração, em todas as partes do culto até a bênção. Então eles estão dizendo, olha, no dia do Senhor, todos nós devemos ir ao culto. No dia do Senhor, todos nós devemos estar presentes no culto e ligados em um só coração, do início do culto até o final do culto. Por isso o culto tem que ser tratado com reverência.
Por isso é falta de reverência quando no meio do culto nós nos levantamos para beber água. Quando no meio do culto nós podendo, né, às vezes não é possível, mas podendo segurar um pouquinho para ir no banheiro e esperar o culto terminar. E veja, congregar, meus irmãos, não é uma opção. Você que está em casa, você está impedido de estar aqui na igreja, mas tem muitas pessoas que deixaram de congregar. Tem muitas pessoas que não estão congregando mais desde a pandemia. Tem pessoas que não estão congregando com a frequência que congregavam e podem congregar. Então, volte a congregar, porque o domingo é o dia do Senhor, não é o dia de ficar em casa. Voltemos a congregar. Por último, no ponto 6, a Bíblia diz assim: qualquer tempo livre entre as reuniões públicas e solenes da congregação, ou depois das mesmas deve ser gasto. Então veja, aqui eles vão dizer, acabou o culto, o que fazer no domingo? Aí eles dizem, gastar o nosso dia com leitura, meditação, repetição dos sermões. Então os puritanos eles tinham uma prática que era o seguinte: o pai ficava durante a semana toda perguntando para o filho, o que o pastor pregou no domingo, meu filho? Ou perguntando para as esposas, falando com a família, né? Como se fosse o que nós chamamos hoje de grupo de pastoreio, mas eles faziam aquilo em casa. Olha, qual foi o sermão de domingo? Qual foi o ensinamento que o pastor falou na igreja? Então, o domingo é um dia para fazermos isso também, né? Chegarmos em casa. Às vezes, eu até comentei com a Janaína, olha, Janaína, nós precisamos parar de sair do culto e parar de falar mal das pessoas. Porque acaba o culto, chega um irmão e fala, eu estou com esse problema, eu estou com isso, estou com isso. Não, entrou dentro do carro, chegou em casa, vai almoçar. E aí, vamos falar do culto, do que o pastor falou? O que você viu ali na Bíblia? O que foi bom, o que foi ruim? Né? Quer dizer, o que é ruim sempre será da nossa parte, mas o que eu absorvo da palavra de Deus? E às vezes nós perdemos essa oportunidade de crescer espiritualmente, e o domingo é um dia que nós temos tempo para fazerem isso. Eles diziam que o domingo era um dia para os pais catequizarem os seus filhos. Vocês sabem que além da confissão de fé, nós temos os catecismos, né? O breve e o catecismo maior. Se eu não me engano, os adolescentes estão estudando os catecismos, né? Eu não sei se é o Davidson ou o Rodrigo, que o presbítero Davidson aqui na nossa igreja está estudando com os nossos adolescentes o catecismo. O maior ou o breve? Está estudando a confissão? Então desculpa. Eles estão estudando a confissão de fé. Mas os catecismos, eles eram o quê? Perguntas, né? Por exemplo, a primeira pergunta que a gente nunca esquece é o seguinte: qual o fim principal do homem? Então o pai perguntava e tem a resposta lá no catecismo com os textos bíblicos. Nos catecismos, por exemplo, nós vamos encontrar a pergunta: o que é o quarto mandamento? E terá as perguntas e as respostas. Eles dizem que o culto do domingo é um dia para cantarmos, louvarmos ao Senhor, visitarmos enfermos, fazer obras de misericórdia, visitarmos aqueles que precisam de alívio, aos mais pobres, sermos caridosos, piedosos. Então, por exemplo, o domingo deve ser usado por nós como um dia para fazer boas obras. Visitar pessoas, cuidar uns dos outros. Eu quero terminar lendo Hebreus 4, do 1 ao 11. O sábado, meus irmãos, tem que ser algo prazeroso nas nossas vidas. E Hebreus 4 vai nos falar do descanso que nós encontramos em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim:
Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda perecer que algum de vós tenha falhado. Aqui nesse primeiro versículo eu quero destacar, antes de nós continuarmos a leitura, que aqui nós vemos um sábado escatológico. A Bíblia fala que no futuro nós teremos um descanso em Deus. Não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais cansaço. Estava conversando com o presbítero Davidson aqui antes de começar o culto, que a minha renite está atacada. Ele falou, a minha sinusite também, eu estou com dor de cabeça. Então, haverá um descanso para nós, onde não haverá mais renite, sinusite, nenhuma ite. Esse descanso é em Jesus. Esse sábado escatológico que aponta para o futuro quando Jesus voltar. O versículo 2 diz assim, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, meus irmãos, há um descanso para nós. Esse descanso é Jesus. Esse descanso ele será alcançado quando Cristo voltar. E como eu disse, todos os nossos fracassos, todas as nossas misérias, nós seremos libertadas delas no nosso descanso, quando Cristo voltar. Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus é o nosso sábado. É nele que nós encontramos o verdadeiro descanso. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu desejo a você que você encontre esse descanso em Cristo nesta manhã.